Gostaria de deixar uma palavra em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Amém. Gostaria de enfatizar nessa mensagem, falar sobre o termo Trindade. Tertuliano, pai da teologia latina, no quarto século, ele, para dar um termo, definir a palavra Trindade, aplicou a palavra de origem latina, Trinitas, para definir o termo Trindade. A Trindade, meus queridos e amados irmãos, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós sabemos que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz literalmente e enfaticamente que no princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus. A palavra Deus no original hebraico significa Elohim. E Elohim não no singular, e sim no plural, para definir um Deus único, eterno, santo, sublime, absoluto. A Trindade, meus queridos e amados irmãos, é composta da natureza de um único Deus, único e eterno. Existem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas unidas, distintas, unidas na mesma pessoa e não separada. A Bíblia nos afirma com muita evidência acerca da palavra, sim, da Trindade divina. A Trindade é eterna. Meus queridos e amados irmãos, em Salmo de número 90, verso número 2, esse salmo foi escrito por Moisés. E Moisés diz que de eternidade a eternidade, tu é Deus. Ele provando sim a eternidade, a divindade, que Deus Pai é eterno. Em Hebreus também, meus queridos e amados irmãos, no Evangelho de João, aliás, para provar a existência da segunda pessoa da Trindade, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 57 e 58, os judeus disseram para Jesus: tu não tens nem 50 anos, e disse que você viu Abraão. Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele é Deus, por natureza e sim por essência. A Bíblia prova literalmente, sim, acerca da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, Jesus. E Jesus aparece também no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E ele aparece também como Emanuel, literalmente, enfaticamente, Deus está conosco. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, disse Jesus: eu e o Pai somos um. A Bíblia afirma a divindade da segunda pessoa da Trindade, Jesus. E a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, o escritor aos Hebreus disse literalmente e enfaticamente que o Espírito Santo, que é o Espírito Eterno, Cristo se ofereceu em sacrifício voluntário a Deus, segundo o Espírito Eterno. Se o Espírito Santo, ele é eterno, ele é Deus. Isso prova literalmente e enfaticamente que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele é Deus. E a Bíblia, meus queridos e amados irmãos, nós acreditamos na palavra Trindade. Por mais que a palavra Trindade apareça tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento ela aparece mais com ênfase, esse termo Trindade é um termo de origem latina, dado pelo pai da teologia latina, chamado Tertuliano, no quarto século. E nós sabemos que
Nós cremos num Deus eterno, num Deus santo, num Deus absoluto, num Deus que é Deus por natureza e Ele é Deus por essência. A Bíblia também nos fala, no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, quando Jesus foi batizado pelo seu precursor, João Batista, no Rio Jordão, a Bíblia diz literalmente e enfaticamente que Jesus saiu logo da água do Rio Jordão. E o Espírito Santo desceu em forma corpórica, os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu em forma corpórica de uma pomba, literalmente uma pomba, uma natureza física, transformada numa pomba. E o próprio Deus bradou do céu dizendo assim: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Isto evidencia que a evidência acerca da Trindade. O Deus Trino e Uno. Três pessoas distintas, unidas, mas não separadas. E que Paulo fala, ele dá a bênção apostólica para a igreja da terceira cidade da Grécia, a cidade sim de Coríntio. Primeiro, Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. Significa o favor do Senhor Jesus Cristo. Isto enfatiza que o favor de Cristo, a graça de Cristo, chegou à raça humana, o ser humano, à humanidade, ao homem, ao mundo, ao sistema físico, através de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz literalmente e enfaticamente que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O João enfatiza, o evangelista, fazendo um contraste entre a lei e a graça. A graça foi, meus queridos, a lei foi dada primeiramente por Moisés. Moisés recebeu a lei de Deus, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. Ele recebeu a lei, a antiga aliança, a lei escrita para Israel obedecê-la. Mas sim a graça, o favor de Deus e a verdade veio através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isto, meus queridos e amados irmãos, Paulo fala que a graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O favor de Deus foi concedido em benefício da raça humana, do ser humano. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo disse, 8 e 9, Paulo disse assim: porque pela graça sois salvo, pelo meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. A graça tem nos alcançado. No Antigo Testamento, Deus manifestou a sua misericórdia. No Novo Testamento, Cristo, Deus através de Cristo, manifestou a graça. Na terceira carta pastoral de Paulo, para o pastor e cooperador Tito, em Tito capítulo 2, versículo 11, Paulo diz para Tito que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Cristo, a graça de Deus, veio através da pessoa de Jesus Cristo. E por graça, e nesta graça, estamos vivendo nesta graça, desfrutando desta graça e falando desta graça. Meus queridos e amados irmãos, nós, crentes salvos em Cristo Jesus, temos a convicção e a certeza que a graça do Senhor Jesus Cristo é a primeira característica, estamos falando sobre a Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o favor de Cristo tem nos alcançado. E essa graça salvadora de Deus, do céu e do alto. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está ouvindo essa palavra da parte de Deus,
Davi disse em Salmo número 30, verso 5, que a ira de Deus dura só um momento, mas no seu favor, na graça de Deus está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por mais que você tenha sofrido, chorado na presença de Deus, em meio ao conflito, à adversidade e às provações que você tem passado, o choro pode durar uma noite, mas numa manhã de Deus, Deus vai trazer alegria na tua alma, no teu espírito e no teu ser, através do Espírito Santo. Em Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a vossa força. Significa que a alegria eterna de Deus do céu do alto é a minha, é a tua, é a nossa força. A graça de Cristo é um favor. Se nós estamos aqui, se nós estamos respirando, se nós estamos falando do amor de Deus, e nós temos a certeza e a convicção que Deus está em nós, e nós estamos em Cristo, é pela graça. Esta graça sim alcançou as nossas vidas. Essa graça tem alcançado e rompendo barreira e fronteira. Por graça, que através dessa graça salvadora, redentora, dessa graça de Deus do céu do alto, que estamos falando do amor de Cristo. Paulo disse em Atos capítulo 17, versículo 28, em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Nós temos existência, temos o privilégio de Deus, através de Cristo, ter nos resgatado do erro, do engano, do pecado, e ter nos trazido à presença do eterno Deus. É por graça, e por essa graça, que servimos a Deus de graça. E de graça, meus queridos e amados irmãos, que enfatizamos com muita evidência, com muita consciência, tanto cristã como bíblica ou espiritual, esta graça está alcançando a tua vida. Esta graça está falando com você. Esta graça está renovando as suas forças. É por graça esse favor de Deus. É o favor imerecido. Aí as pessoas têm em mente e pensar, quando nós não era crente, salvo em Cristo Jesus, quando nós não tinha conhecimento pleno da verdade, nós não desfrutava desta graça. Mas a partir do momento que recebemos a Cristo e professamos Ele como único Senhor e único Salvador, nós somos, meus queridos e amados irmãos, merecedores das copiosas bênçãos de Deus. Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é merecedor das copiosas bênçãos espirituais de Deus em Cristo Jesus, o teu Senhor. Salomão disse em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção de Deus, ela enriquece, e com ela, a bênção de Deus, Deus não trará desgosto sobre a tua vida. A bênção de Deus é uma bênção divina eterna, e ela tem poder para enriquecer a tua alma, o teu espírito e o teu ser. E com ela, a bênção de Deus, que Deus tem abençoado a tua vida, Ele não vai trazer desgosto ao teu coração. O teu coração que está amargurado, você que tem passado um momento de angústia, de provação e conflito, Deus é Deus para trabalhar na tua vida e te levantar dentre a cinza e colocar você em lugar de destaque. É por graça que estamos aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo, como disse Paulo, é a primeira evidência a qual estamos falando desse tema maravilhoso que é acerca da Trindade. Um Deus eterno, um Deus trino, um Deus uno, supremo, soberano. Um Deus que é composto, meus queridos e amados irmãos, um Deus que é Deus único e sublime e santo. Três pessoas distintas, unidas e não separadas. Primeiramente, a graça de Cristo.